Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos vocês. Então nós estamos aqui no trabalho da área de comunicação social do 40º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que traz como tema central Conhece-te a ti mesmo. E para discutir esse tema, ninguém melhor do que o nosso companheiro Rossandro Kligen, nosso amigo psicólogo, né? Rossandro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. É uma alegria estar aqui para gente falar de um tema que eu acho que é muito propício e que vai ocupar a nossa existência e por várias existências um trabalho contínuo de se mergulhar dentro de si, se conhecer, buscar essa essência divina, imagem e semelhança de Deus, encontrar nossas sombras emocionais, o que nós temos que melhorar, sem culpa, com muita tranquilidade, é o objetivo. Então é um tema muito apropriado do Congresso. Muito bem. Rossandro, hoje nós vivemos uma explosão de psicopatologias e outros transtornos emocionais. Qual seria então a importância dessa temática como terapêutica para esses problemas? Portanto, primeiro a gente sabe que parte dessas psicopatologias têm sido evidenciadas porque pesquisas estão sendo feitas e estão dando nome a uma coisa que sempre existia, mas a gente não tinha como diagnóstico. Algumas coisas também é uma sociedade que tenta também patologizar tudo. Nem tudo é transtorno. Por exemplo, às vezes é uma criança inquieta. Não, mas tem um transtorno. Né? Às vezes é uma pessoa que está num dia ruim. Não, está com depressão. Então nem tudo que você tem é um diagnóstico de um transtorno, que tem um CID, que muitas vezes, mal utilizado, vai servir muito mais para você se justificar, tá vendo, eu tenho um transtorno. A culpa não é minha. Né? Mas há que se considerar esses vários eventos. Nós temos uma consolidação dos diagnósticos, uma ampliação do CID, que é esse manual que é usado internacionalmente para poder você definir, porque havia uma confusão, tipo, o que é uma depressão, por exemplo, na China era uma coisa, o que era no Japão era uma outra coisa, nos Estados Unidos era outra coisa, então se reuniram para, vamos criar um critério universal no mundo, para a gente dizer que características eu tenho para dizer que a pessoa está com uma ansiedade generalizada, que ela tem esquizofrenia, que ela tem parafilias. Então esses diagnósticos servem para que a gente possa ter pelo menos uma terra comum para poder a gente agir clinicamente ou medicamentosamente falando. O autoconhecimento, ele nos permite ou você prevenir um transtorno ou você aprender a conviver com ele se ele for algo mais, digamos assim, mais constitutivo do seu projeto encarnatório. Por exemplo, ninguém quer ter diabetes, mas uma vez que você sabe que tem diabetes, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que diminuir a sua ingestão de açúcar, tem que fazer atividade física e, caso você precise, você fazer reposição, por exemplo, com um tipo de medicamento, no caso a insulina, para ajudar na sua, a capacidade do seu organismo de dissolver e de lidar com o açúcar. Assim também vai com os transtornos. Tem gente que vai ter um tipo de característica que vai ter que conviver com ela. De repente você tem uma depressão endógena, ou seja, neuroquímica, você vai ter que aprender a conviver com ela, buscar tratamentos, saber que você precisa, apesar dela, fazer muitas coisas na vida. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você ou evite transtornos, ou desconstrua alguns que são possíveis, ou aprenda a conviver com alguns que são mais resistentes. De todo modo, é muito essencial para o indivíduo viver qualquer que seja a experiência dele na Terra. Muito bem. Nós percebemos assim que atualmente existe um processo muito intenso de codependência nas relações familiares, né? Onde na realidade as pessoas convivem, mas elas se perdem nessa relação. Qual seria, dentro de um processo educacional, a importância do autoconhecimento para a individuação dos membros da família, para que sejam respeitados enquanto construtores dos seus destinos? Você que trabalha muito esse tema, né? Você tem hoje, por exemplo, uma geração de pessoas que deseducam os filhos numa ideia de que deixá-los dependentes seria uma prova de amor. Mimam, não dão autonomia, ou então dão autonomia antes do tempo, muito mais como reféns dos próprios filhos. Nós temos pessoas que se utilizam dessa fragilidade dos pais para manipulá-los. Nós temos relações tóxicas em casamentos. Nós temos pessoas que são narcisistas e que têm uma personalidade narcisista. Nós temos pessoas que são amargas ou são difíceis. Então, basicamente, nós temos a diversidade de constituição psíquica humana que vão criar relações mais ou menos com codependência e patológicas ou mais ou menos saudáveis. O objetivo é entender que, claro que a sua família vai influenciar o seu projeto encarnatório
desenvolvendo em você o que a gente chama nas ciências do comportamento de modelo de intimidade. Então, se você tem um modelo de intimidade disfuncional na sua família, você tem uma tendência de repetir esse modelo disfuncional. Até que você, num processo de autoconhecimento, perceba que são meus pais, eu amo a minha família, mas é uma família como qualquer uma outra, que tem virtudes e tem defeitos, e que cabe a mim, identificando esses padrões disfuncionais, tentar corrigir na minha vez, no meu projeto familiar, uma relação de dependência. Senão você tem uma mãe que é espancada por um pai e você casa com um homem que te espanca. Porque você não entende que aquilo não é normal, aquilo não é uma relação saudável. E se você acha que aquilo é o padrão do comportamento de um casamento, você vai simplesmente levar e buscar uma pessoa, inclusive parecido com seu pai, para repetir esses padrões. Esse processo é mais um que mostra a necessidade da gente buscar se conhecer e, quando precisar, e muitas vezes é preciso, buscar ajuda. Ajuda espiritual, ajuda terapêutica, ajuda de um livro, de qualquer coisa que possa ajudar você na sua trajetória de autoconhecimento. Porque a tal da metapsicologia, de fazer uma análise de si mesmo, não é uma coisa simples. Porque nosso ego tem estratégias de fuga, muitos processos são inconscientes, não só inconscientes dessa vida, que é o que a psicologia considera de modo geral, mas nós, que somos reencarnacionistas, nós sabemos que muitas tramas familiares, elas vêm se repetindo há muitas existências. E que muitas questões têm a ver com reencontros de acerto de contas. Então aquela pessoa tóxica, que você diz, mas foi uma pessoa que talvez você tenha vitimizado, o que não quer dizer que você, porque tenha vitimizado essa pessoa, e uma vez que identificou a toxicidade dela, tem que continuar com ela. Porque a consciência é para te dar liberdade. Porque Deus não quer te punir. Deus quer que você tome consciência, mude e que o amor seja a tônica da sua vida e não a punição. Tem gente que fica, não, é meu karma, tem que ficar nesse casamento. Em que momento você leu que você tem que ficar num lugar em que você está sendo maltratado, você está sendo espancado, você está sendo humilhado, traído? Em que momento você leu que tem que ficar até o fim? Não existe essa lei. Você tem que entender que, como dizia Jesus, eu vim para que tenhas vida em abundância, então tem hora que você tem que pensar assim, ok, eu de fato tenho consciência de que eu tentei tudo para resgatar essa relação, eu de fato tenho consciência de que dei todas as chances que podia para esse indivíduo mudar a forma como ele me trata, essa mulher ou esse homem, mas não funcionou, eu tenho o direito de sair desta relação e buscar felicidade, e buscar uma relação saudável, né? Então assim, essa ideia de que estou condenado a isso como se fosse assim, é meu projeto encarnatório. O nosso projeto encarnatório é avançar, é buscar felicidade, é buscar crescimento. Tem relações que muita gente sai por incompetência pessoal mesmo, que daria sim para ir até o final, era preciso amadurecer ambos os entes dessa relação. Tem gente que ou sai quando não deveria, e tem gente que fica quando não deveria. E tudo isso é falta de autoconhecimento. Maravilha. E é interessante, né, Rosandro, eu também sou psicólogo, nós percebemos assim que tem muita gente que sai de um relacionamento e acaba encontrando ao longo do caminho alguém muito parecido com o anterior. Vai repetindo. Como se fosse uma forma de elaboração da culpa, tal, né? Assim. A gente sabe, inclusive, que até para que você resolva, enquanto você não toma consciência da sua participação naquela relação complicada, porque a gente também é um copartícipe, não é só uma vítima em defesa. Uma criança é uma vítima em defesa, adulto entrou numa relação e tem sinais, a gente não quer ver, mas está lá os sinais. A pessoa é tóxica, todo mundo avisa, cuidado. Mas você está apaixonado e entra, ok, entrou, mas não tomou consciência, criar condições emocionais para sair. Não tomou consciência, elaboração de culpa, repetição até que você acorde. Ou seja, a repetição da lição é para que você passe na prova. Se você não entendeu as questões, você vai ficar repetindo de ano e de relação várias vezes. Sandro, nós já estamos encaminhando, né, para o final. Gostaria que você deixasse uma mensagem diretamente para as famílias. Claro. Primeiro dizer da importância da gente olhar para a relação afetiva e familiar, entendendo que é um ambiente desafiador para qualquer um de nós, mais ou menos, algumas famílias são mais desafiadoras do que outras, mas esse é o projeto encarnatório central da nossa vida. Não use, inclusive, o movimento espírita como rota de fuga da sua família, porque tem gente que vive na casa espírita para fugir da própria casa, e também isso não é bom senso, né? Não, mas eu estou servindo a Deus. O lugar principal em que a gente nasce para servir e para construir laços ou destruir afetos disfuncionais é na família. Eu até brinco muito que é natural que qualquer pessoa que faça palestra, qualquer pessoa que faz atividade espírita receba alguns convites e você não pode atender a todos, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e me fez assim, mas Rossandro, o movimento espírita vai ficar chateado com você. E eu disse assim, olha, entre chatear o movimento espírita e a minha esposa, eu prefiro chatear o movimento espírita, porque o projeto principal
é a nossa família, mas ao mesmo tempo nos família para achar que você não tem tempo para servir a Deus. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, de saber que eu estou aqui, eu tenho uma dívida dessa doutrina que me entrega tanto e que eu preciso retribuir, mas sem sombra de dúvidas eu não posso fazer isso desconstruindo o lugar sagrado do lar, onde a gente inclusive tem o ambiente que nos nutre até para servir em paz. Porque se eu tiver com culpa aqui, eu não estou bem aqui, né? Então eu tenho que estar equilibrando. Claro que nem sempre a gente consegue, é meio que um jogo de malabares, tem hora que cai as peças todinhas, apanha e começa de novo. E está sempre conversando com as pessoas, senão vai ser aquela história daquele palestrante que a família chegou na palestra, botou colchão, e todo mundo, por que vocês estão aqui? Não é porque eu vim ver meu pai como eu gostaria que ele fosse falando aqui, né? Então, para que a gente não vire uma pessoa que é um fariseu moderno, né? Que tem uma fala mansa, doce no movimento espírita, ou que vive na casa espírita um tipo de padrão montado para ser aceito, mas não é uma pessoa coerente no lar. Então, essa coerência emocional é fundamental para que a gente tenha a noção de que aqui eu sou a mesma pessoa que eu sou aqui e estou em busca de melhorar. Então, família é central, servir a Cristo porque é uma retribuição mínima que a gente dá para Ele. O movimento espírita, que é a nossa escolha de viver uma experiência do Evangelho, poderia ser uma outra, né? Mas que a gente nunca use a relação com o sagrado para fugir da nossa relação com a família, que é um lugar sagrado de convivência. Nós agradecemos a você profundamente e agradecemos a vocês que nos acompanham nesse trabalho da área de comunicação social espírita da FEGO. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.